Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Vou fazer agora uma revisãozinha sobre um tema importante para a gente que é a raiz, né? A gente vê raiz quadrada, a gente vê raiz cúbica, muita raiz aí por fora e uma multiplicando a outra. Então vamos ver como é que a gente trabalha isso, né? Primeira propriedade que é importante que a gente tem é se o radical possuir índice igual ao expoente, ou seja, vamos lá mostrar para vocês aqui, ó, radical, tá? Deixa eu botar outra cor, né? Senão confunde a gente aí. Vou botar aqui de vermelho. Então, se o radical for igual ao expoente, você vai fazer o quê? Repetir o número que está aqui dentro, tá? Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 2225 também elevado ao quadrado. Bom, pessoal, o que é a raiz, né? A raiz de um número, a raiz quadrada de 25, na verdade é uma pergunta: qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Porque quando tem o 2 aqui a gente não precisa botar, lembrando disso, né? Quando não tem nada é porque tem o 2. Então, ele está perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Se você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, vai dar quanto? Vai dar 9. Então não é o 3. Se você pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo, vai dar quanto? 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Então não é o 25 ainda. Então só pode ser o 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Então a raiz quadrada nada mais é do que isso. Ele está perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o 16. Aí vai ser o que? O 4. Tá bom? Raiz quadrada de 16. 4. Se ele pergunta para vocês qual é a raiz cúbica, tá? Vou botar aqui, ó. Deixa eu diminuir para usar o espaço aqui. Então, qual é a raiz cúbica? Deixa eu botar outra cor. Raiz cúbica de 125. Então, o que ele está perguntando? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125? Então, na verdade, esse símbolo, né, o radical, ele é uma pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo, aí aqui é o outro ordenamento, né? Isso aqui significa que número que multiplicado por ele mesmo. Aí aqui em cima está a ordem. 3 vezes dá 125. Que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 25. Então aqui no caso, por exemplo, que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? Para ficar bem simples para vocês entenderem. Bom, começa pelo 1. Se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o quê? 1. Então não é 1. Então vou tentar o 2. 2 vezes 2 vezes 2. É o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vamos ver quanto dá. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Opa, nossa resposta é essa. Então, o número que multiplicado por ele mesmo, né? O número que multiplicado por ele mesmo. É esse daqui que ele está perguntando isso. 3 vezes que dá 8 é o 2. Assim como aqui, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 125 é o 5. Tá? 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 25 dá 125. Tá bom? 64, 4, entendeu? E por aí vai. Vamos agora voltar aqui. Então, pessoal, se eu boto aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo, a gente geralmente fala assim, corta esse com esse. Não está errado, porque vai dar 5 mesmo. Porque aqui você vai multiplicar o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o 125? O próprio 5, tá certo? Deu para entender? Então, pessoal, voltando aqui para a segunda propriedade logo, eu já fiz um pouco aqui adiantado, porque o cachorro estava latindo, então para não atrapalhar muito, ó, já fui adiantando também para não perder tempo.
A segunda propriedade ele fala que se a gente dividir ou multiplicar essa parte de fora aqui, ó, o índice do radical e o nosso expoente que está aqui dentro, pelo mesmo valor, não altera, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, só para explicar para vocês, eu fiz esse exemplo, se eu tenho 2 elevado a 8, né, o expoente 8, e aqui ó, o índice 4, dá para dividir por 2, não dá? Tem que ser pelo mesmo valor, então vou dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Quando eu divido por 2, eu fico com 4, 2 elevado a 4, e aqui eu fico com quanto? Fico com 2, né? Não preciso botar. Então é raiz quadrada de 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. Bem mais fácil, né, de fazer assim, concorda? Então é uma propriedade bem bacana, bem importante para a gente aí, para abreviar caminho, né? Agora, quem quiser fazer essa daqui direto, dá para fazer também, né? Sempre que for base 2, é mais fácil para quem, por exemplo, trabalha com informática. E eu já fiz bastante disso. Espera aí que não está filmando. Aqui, agora tá. Então, 2 elevado a 8, eu lembro que 2 elevado a 10 é 1024. Então, se eu descer 1, é 1024 dividido por 2. 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 512, né? E 2 elevado a 8 vai ser 256. E 256, qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 256? É o 4. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 16 dá 64 e 4 vezes 64 dá 256. Pessoal, é legal também usar a calculadora. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Vou tentar botar ela aqui na tela. Essa calculadora aqui, ó, do Windows mesmo. Você vem aqui, exibir, bota científica, tá? Ela fica padrão assim, ó. Você bota aqui científica. Quando você quiser fazer uma raiz dessa, é fácil. Você pode fazer o 2 elevado a 8, né? Aqui, ó, esse daqui. Então você faz 2 elevado a 8, 256, tranquilinho. E a mesma coisa aqui a raiz. Se você quiser fazer a raiz quarta de 256, primeiro é o x, tá? O primeiro valor é sempre x. Então 256, aperta aqui. E você vai botar qual é a raiz que você quer, né? A raiz quarta. Então, deu 4, tá bom? Vamos conferir se minha conta estava certa. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, repara que nem sempre vai ser um valor assim. Pode ser um 7. 7 elevado a 8 eu vou saber fazer nunca, de cabeça. Eu até paro assim essa questão, eu pulo ela porque eu tenho que enxergar a propriedade. Se eu não conseguir enxergar a propriedade que o examinador está querendo, eu provavelmente vou perder muito tempo ali e não vou chegar na resposta. Fica muito mais complexo o caminho. Então eu pulo esse tipo de questão que eu não consigo identificar ali a propriedade ou como o examinador quer que eu, qual o caminho que ele quer que eu siga, para eu não perder muito tempo, tá? Então, deu para entender essa segunda aqui, né? Mesma coisa para multiplicar, tá? Se você multiplicar aqui em cima, você multiplica aqui embaixo que dá a mesma coisa. É o caminho inverso. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 2, e eu vou multiplicar aqui por 2 também. Então vai ficar 4 e aqui vai ficar 8. Simples, né? Dá para entender que se eu posso dividir, eu também posso multiplicar. Vai dar o mesmo valor. Se eu fizer aqui multiplicado por 10, se eu fizer a raiz, aqui ó, 20, de 2 elevado a 40, mesma coisa, tá? E aí você pode dividir por 10 os dois, ó. No caso, cair uma dessa daqui numa avaliação, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4, tá bom? Então espero que essa dica ajude vocês aí. Muitas vezes a gente esquece disso. Nossa terceira propriedade ele fala, ela é bem parecida, na verdade ela é bem igual àquilo que a gente aprendeu sobre a potência, tá bom? Na potência a gente aprendeu o seguinte, a gente aprendeu que quando a gente tem A vezes B elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o A ao quadrado vezes o B ao quadrado. Então aqui é a mesma coisa. O N é a raiz quadrada do A e do B. E eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu posso botar a raiz quadrada em cima do A e eu posso botar a raiz quadrada em cima do B.
Assim como eu botei a potência em cima do A e a potência em cima do B, tá bom? O que vale para um vale para o outro. Aqui é a mesma coisa. Eu falei que eu posso dividir, né, se eu tiver divisão de A por B elevado ao cubo, é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó, A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo. Tá bom, pessoal? Então, ó, aqui é a mesma coisa. É a raiz quadrada do A e do B. Então eu posso fazer a raiz quadrada aqui, ó, do A separada e a raiz quadrada do B separada. Isso aqui é muito útil, que eu mostrei para vocês, para a gente fazer isso daqui, ó. Essa quarta propriedade aqui é muito importante para isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente faz assim, ó, a raiz quadrada, opa, quando a gente faz assim, a raiz quadrada de 0,36. O que é isso, professor? Vamos lá. Muito simples. Você vai fazer o 36 virar um número normal. Vai fazer ele virar 36. Esse 0,36. Então você faz assim, ó, raiz quadrada de 36 dividido por 100. Você escreveu o 0,36 de uma outra forma. Você concorda que 36 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,36? Você tem R$36. Se você dividir para 100 pessoas, você vai ter que dar 36 centavos para cada um, certo? Então, aqui ele fala o seguinte para a gente, ó, se eu divido uma fração aqui, ela está com a mesma raiz aqui, eu posso pegar e fazer assim, ó, raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 100, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 100. E agora fica mais fácil de eu trabalhar. A raiz quadrada de 36 eu sei que é 6 e a raiz quadrada de 100 eu sei que é 10. Então, 6 dividido por 10 é só deslocar a vírgula que está aqui depois do 6, ó, uma casinha para a esquerda. Então fica 0,6. Então a nossa resposta aqui é uma raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Assim como 0,25, 0,81 vale para qualquer coisa, tá certo? Então, muito importante. Vamos dar uma olhada rápida aqui nas outras propriedades para ver se eu esqueci alguma. Então, esse daqui a gente viu, tá certo? Que ele multiplica, ó, e a gente pode também dividir, tá, o radical por um mesmo valor. Ó, vê que é P e aqui também é P, tem que ser o mesmo valor. Isso vale para multiplicação ou para divisão, tanto faz. Aqui, está aqui do lado. Na multiplicação, quando a gente tem bases diferentes, ó, é o que a gente fez ali, e na divisão a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá bom? Quando a gente tem a divisão do A sobre o B, a gente pode separar, fazer a raiz quadrada do A sobre a raiz quadrada do B. Tá aqui, ó. Raiz quadrada do A, o A é 36 e o B é 100. Então eu posso fazer separado, posso fazer raiz quadrada do A sobre a raiz quadrada do B. Tá certo? É o que ele explicou pra gente aqui. Continuando aqui, pessoal, essa é bem pouco usada, mas é muito importante também. Todas são bem importantes, tá? Essa D aqui que eu tinha pulado, na verdade é bem simples. Você, por exemplo, tem raiz cúbica de 8, tá? Raiz cúbica de 8 vai dar 2. Aqui é 3, ó. E aqui é um 8, o A vale 8, tá? Só pra gente gravar aqui. Só para ter um rabisco aqui. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, raiz cúbica de 8 vai dar 2. Elevado ao quadrado, o m é 2, tá? O m é 2 e o a é 8. Então, raiz cúbica de 8, 2. 2 elevado ao quadrado, deu 4. Aqui, se eu fizer a raiz cúbica de 8 ao quadrado dá quanto? 64, né? 8 vezes 8, 64. A raiz cúbica de 64, não vou dizer não para não ficar muito bagunçado, vai dar 4 também, tá bom? Deu para entender? Isso aqui é bem tranquilo. Essa daqui é bem importante, porque abrevia o caminho. Muitas vezes a gente não tem essa facilidade aqui não, tá? Ah, raiz cúbica de 60, raiz quadrada de 64, é 8. Beleza, professor. Dá para fazer, não precisa nem aplicar a propriedade. Raiz cúbica de 8 é 2. Beleza, matou. Mas olha aqui, olha como é que chega em um outro ponto. Se você tem essa daqui, ó, ou uma raiz grandona,
você consegue quebrar ela. Tá bom? Você consegue fazer outras raízes. Porque é 6, então é a mesma coisa que 2 vezes 3. Você pode fazer isso. Tá bom? Então, se eu fizer aqui qual o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes, vai dar 64. É o 2. Tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Bateu. Tranquilo? Então, essas são as propriedades mais importantes, pessoal. O que passa disso, a gente não estuda muito não, tá? Mas tem outras, tá bom? Mas aqui eu só estou repetindo elas, ó. Essa última que eu falei, essa aquela do A do lado do N do lado de fora, tanto faz, você só joga ele para dentro. Essa daqui é importante por causa das raízes, tá bom? Se eu falei com vocês no último vídeo que quem está no sol vai para a sombra, né? Quem está na sombra vai para o sol. Então, imagina que aqui tem o sol. Um sol bonito desse, ó. Então, o sol está batendo em quem? No M. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada do 2, você já bota o 2 aqui dentro. Agora, quem está no sol vai para a sombra. O 4 aqui está do lado de fora, está no sol. Então, ele vai para o lado de dentro, ó, vai para a sombra. Ficou aqui, ó, coberto. E o 2 que estava na sombra, né? Estava aqui na sombra, não estava pegando sol nele, ele vai para o sol. Então, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui, ó, eu posso dividir por 2 e dividir por 2, não posso? Mas, ó, é mais importante a gente praticar. 2 elevado a 4 dá 16. E a raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 4. E 2 ao quadrado é 4. Perfeito, pessoal? Então é isso. As outras propriedades, as que vêm mais abaixo, aí a gente não usa. Então não é tão importante assim. Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Tá certo? Marca o tempo certinho aí que ficou a dúvida. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.